Foi publicado hoje pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos um documento reforçando severamente críticas ao que esse documento chama de protecionismo da economia brasileira. Protecionismo esse que atrapalharia empresas e prejudicaria investidores norte-americanos aqui. Esse tipo de pronunciamento, ainda mais com um documento do representante do comércio, isso daí é considerado sinal para a aplicação de novas tarifas sobre o Brasil. Confira. O USTR dedica 8 páginas do relatório anual de barreiras comerciais aos Estados Unidos para falar sobre o Brasil. Questões como PIX e redes sociais se juntam a outras reclamações antigas dos americanos, como tarifas para importação de etanol e cotas para produções audiovisuais nacionais, a chamada cota de tela. Sobre o PIX, o relatório aponta que partes interessadas dos Estados Unidos demonstram preocupação com o que seria um tratamento preferencial do Banco Central Brasileiro ao sistema. Para os Estados Unidos, as determinações a instituições financeiras para aderirem ao PIX são prejudiciais a serviços de pagamento eletrônico americanos. As redes sociais aparecem devido a um projeto enviado pelo governo Lula ao Congresso em 2025. A proposta amplia os poderes do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre plataformas digitais, com o objetivo de evitar práticas anticoncorrenciais no setor. O projeto do governo cria a figura de agentes econômicos com relevância sistêmica, que teriam um faturamento superior a 5 bilhões anuais no Brasil ou 50 bilhões no mundo todo. O relatório aponta que, se aprovado, o projeto poderia levar empresas americanas, que dominam o setor, a cumprirem uma série de exigências, sob o risco de multas que poderiam chegar a 20% de seus faturamentos globais. O projeto tramita em regime de urgência na Câmara. Com isso, depende apenas de aprovação do plenário para ser encaminhado ao Senado. O relatório destaca que, em 2024, a alíquota média do Brasil para importação de produtos industriais foi de 12,5%. Na visão do USTR, isso representa um patamar relativamente alto para setores como de automóveis e máquinas e equipamentos. Pontos destacados no relatório são mencionados na investigação aberta no ano passado contra o Brasil pelo órgão vinculado à Casa Branca sobre práticas brasileiras consideradas desleais. O processo pode resultar em tarifas específicas sobre o Brasil. Daniel, o que se aguarda que aconteça aí em Brasília? William, vai se desenhando um cenário de probabilidade de volta das tarifas americanas a produtos brasileiros. O que a gente teve foi a retirada de quase todas as tarifas, ainda tem algo residual, mas continua havendo uma investigação no âmbito da seção 301 para uma série de países, em torno de 60 países, e uma específica para o Brasil, que já se encaminha para a reta final. O prazo estimado é julho. O problema não é só a investigação e o apontamento de uma série de barreiras protecionistas na visão dos americanos, conforme descrito na reportagem. O problema é que vários movimentos recentes dos americanos não encontraram eco, um sinal de cooperação no entendimento de Washington por parte do governo brasileiro. Cito aqui 3 pontos. Primeiro, uma convocação de países latino-americanos para se discutir cooperação na área de minerais críticos. O Brasil preferiu não participar da reunião, sem juízo de valor, mas preferiu não participar. Em segundo momento, o governo americano mandou uma proposta de acordo na área de minerais críticos especificamente para o Brasil, e o Brasil decidiu ignorar. E terceiro ponto, no último fim de semana, houve uma reunião que acontece a cada 2 anos de cúpula da Organização Mundial do Comércio. Sei que não anda nada sexy falar de OMC, é uma organização absolutamente enfraquecida, mas os Estados Unidos foram lá com um único objetivo, que era de renovar a moratória para comércio eletrônico. Ou seja, um atestado de que os países não podem impor tarifas, taxas específicas sobre transações sobre comércio eletrônico. Essa moratória está chegando ao fim, os Estados Unidos queriam renová-la por 5 anos ou preferencialmente até de forma indefinida.
nenhum país se opôs publicamente, a não ser o Brasil e a Turquia, que bloquearam o acordo. Aí o Jameson Greer, que é o chefe do USTR, que preparou esse relatório, voltou para Washington, segundo as pessoas que estiveram com ele, absolutamente contrariado, irritado com o Brasil e, o que se presume, disposto a defender uma postura mais ofensiva de Washington, do governo Trump, contra o governo Lula. Você detecta isso aí em Washington, Fernando, uma postura mais ofensiva do governo Trump em relação ao Brasil? Há uma movimentação bastante errática, William. Eu tive em Washington há 2 semanas e conversando com pessoas que acompanham esse processo, há uma insatisfação, no caso norte-americano, como a gente comentava com o Daniel anteriormente, de não conseguir acessar o Brasil muitas vezes do ponto de vista prático, de que o Brasil adia decisões importantes, que não deixa muito claro esse tipo de processo. Eu lembro também que essa comissão ela tem boas relações com grupos de oposição aqui lá no Brasil, né? Não quero colocar juízo de valor aqui, mas entra dentro de um cálculo também de quem esses congressistas escutam, de quem esses técnicos, de certa forma, se articulam. Então, eu concordo de que não está fora da mesa a possibilidade de novas taxas aí no futuro. Lembrando que Trump diz que gosta do presidente Lula, que de alguma maneira tem um bom acordo com ele. Agora, se começar a reforçar essa movimentação e essa imagem de que o Brasil está muito refratário à possibilidade de discussões mais amplas, seja na questão de terras raras, seja em cooperação bilateral em assuntos estratégicos, não está fora da mesa assim, esse processo. Dorival. E o Brasil também adotou, por medida provisória, em outubro de 2024, né, uma taxação de 15% sobre as plataformas digitais que recaem diretamente sobre as plataformas americanas, né? Foi uma iniciativa que envolveu também a União Europeia, que também adotou essa taxação, e isso frustrou profundamente o Trump, né, o governo americano. Então, e está associado também a outras questões que são mais políticas, ideológicas, sobre o controle dessas plataformas e das redes sociais. Então, há um conjunto de coisas. Teve aí a ausência do Brasil também naquela cúpula que criou o Escudo das Américas, que era uma discussão sobre o controle do narcotráfico e do que eles chamam de terrorismo, enfim, do crime organizado aqui no continente latino-americano, na América Latina e nas Américas e tal. O Trump relevou essa ausência quando falou sobre isso, perguntado por um repórter e tal. Não, eu me dou muito bem com eles, que eram os presidentes do Brasil, Colômbia e México, acho que eles não puderam vir e tal. E as atenções do presidente Trump realmente não estão voltadas para isso, mas de fato, pelo que a gente vê das informações que o Daniel traz, quer dizer, a área de comércio dos Estados Unidos está reunindo dados, informações, argumentos para voltar à carga contra o Brasil. O Trump agora está com a atenção em outro lugar. Quando voltar o olhar para a América Latina, vai olhar para Cuba, que é uma questão que ele precisa resolver antes, mas é possível que, com o aumento das chances também do Flávio Bolsonaro, o Trump veja toda essa questão de um outro ângulo. Daniel, voltando à questão que nós abordamos muitas vezes aqui, alguns meses atrás, no auge, por exemplo, da aplicação do tarifaço americano contra o Brasil, que era o empenho de empresas privadas e setores do governo brasileiro de desvincular a política do que se chamava a racionalidade das negociações do ponto de vista econômico e comercial. Isso se perdeu de novo? Eu vou pegar esse gancho, William, da política com a racionalidade econômica e comercial para fazer uma abordagem um pouco diferente. O melhor momento do governo Lula nos últimos 2 anos, vamos colocar na segunda metade deste mandato, acontece para efeitos domésticos e de popularidade de aprovação do governo, justamente naquele momento muito tenso do ponto de vista econômico-comercial de aplicação do tarifaço em julho de 2025. É nesse momento em que o Palácio do Planalto acha o discurso e a retórica da defesa da soberania,
esse discurso cola, mesmo entre o segmento do eleitorado que se opõe a Lula, há uma boa captação desse discurso, Lula cresce nas pesquisas. A partir do momento que surge a boa química e outros fatores começam a pesar na política interna, Lula começa a estagnar e a cair e a perder terreno para a direita e para Flávio Bolsonaro. De modo que não é exagero absolutamente dizer que, do ponto de vista do Palácio do Planalto do governo, de certa forma até convém um tensionamento, uma crise com os Estados Unidos para poder resgatar o que na cabeça dos marqueteiros próximos do governo é uma excelente oportunidade de um discurso no que melhor pegou para o Lula até agora, desde 2025, que foi a defesa da soberania.